Olá, tudo bem com vocês? Curiosidade do Carnaval no Brasil. Bora ao fundo do baú. O Carnaval é uma festa que se originou na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C. Através dessa festa, os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção, festas com fartura de alimentos, alto consumo de bebidas alcoólicas e danças. Foi Portugal que trouxe o entrudo para a cidade do Rio de Janeiro em 1641. O termo, derivado do latim troito, significava entrada, começo, nome com o qual a Igreja denominava o começo das solenidades da Quaresma. No entanto, as festividades do entrudo já existiam bem antes do cristianismo, eram comemoradas na mesma época do ano e serviam para celebrar o início da primavera. Com o advento da era cristã e a supremacia da Igreja Católica, passou a fazer parte do calendário religioso, indo do sábado gordo à quarta-feira de cinzas. Tanto em Portugal, como no Brasil, o carnaval não se assemelhava de forma alguma aos festejos da Itália renascentista, era uma brincadeira de rua muitas vezes violenta, onde se cometia todo tipo de abusos e atrocidades. Era comum os escravos molharem-se uns aos outros, usando ovos, farinha de trigo, polvilho, caloria, goma, laranja podre, restos de comida, enquanto as famílias brancas divertiam-se em suas casas derramando baldes de água suja em passantes desavisados, num clima de quebra consentida de extrema rigidez da família patriarcal. Foi esse carnaval mais ou menos selvagem que desembarcou no Brasil com as primeiras caravelas portuguesas e os primeiros foliões. O carnaval no Brasil tem suas raízes históricas no período colonial, tornando-se uma lucrativa atividade comercial no século XX. O entrudo era praticada pelos escravos. Estes saíam pelas ruas com seus rostos pintados, jogando farinha e bolinhas de água de cheiro nas pessoas. Tais bolinhas nem sempre eram cheirosas. O entrudo era considerado ainda uma prática violenta e ofensiva, em razão dos ataques às pessoas com os materiais, mas era bastante popular. Por volta de meados do século XIX, no Rio de Janeiro, a prática do entrudo passou a ser criminalizada, principalmente após uma campanha contra a manifestação popular veiculada pela imprensa. Enquanto o intrudo era reprimido nas ruas, a elite do império criava os bailes de carnaval em clubes e teatros. No intrudo, não havia músicas, ao contrário dos bailes da capital imperial, onde eram tocadas principalmente as polcas. Com o passar do tempo, devido a insistentes protestos, o intrudo civilizou-se, adquiriu maior graça e leveza, substituindo as substâncias nitidamente grosseiras por outras menos comprometedoras, como os limões de cheiro, pequenas esferas de cera cheias de água perfumada, ou como os frascos de borracha ou bisnagas cheias de vinho, vinagre ou groselha. Estas últimas foram as precursoras dos lanças-perfumes introduzidos em 1885. No tocante à música, tudo ainda era muito precário, o intrudo não possuía um ritmo ou melodia que o simbolizasse. Apenas a partir da primeira metade do século XIX, com a chegada dos bailes de máscaras nos moldes europeus, foi que se pode notar um desenvolvimento musical mais sofisticado. As marchinhas de carnaval surgiram também no século XIX, cujo nome originário mais conhecido é o de Chiquinha Gonzaga, bem como sua música O Abre-Malas. O samba somente surgiria por volta da década de 1910, com a música Pelo Telefone, de Dunga e Mauro de Almeida, tornando-se ao longo do tempo o legítimo representante musical do carnaval. Ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se ainda mais no Brasil e conheceu uma diversidade de formas de realização, tanto entre a classe dominante como entre as classes populares. Por volta da década de 1910, os corsos surgiram, com os carros conversíveis da elite carioca desfilando pela Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Tal prática durou até por volta da década de 1930. Entre as classes populares, surgiram as escolas de samba na década de 1920. As primeiras escolas teriam sido a Deixa Falar, que daria origem à Escola Estácio de Sá, e a Vai Como Pode, futura Portela. As escolas de samba eram o desenvolvimento dos cordões e ranchos. A primeira disputa entre as escolas ocorreu em 1929. As marchinhas conviveram em notoriedade com o samba a partir da década de 1930. Uma das mais famosas marchinhas foi Os Cabelos da Mulata, de Lamartine Babo e os Irmãos Valença. Essa década seria conhecida como a Era das Marchinhas. Os desfiles das escolas de samba desenvolveram-se e foram obrigados a se enquadrar nas diretrizes do autoritarismo da Era Vargas. Os alvarás de funcionamento das escolas apareceram nessa década. O trio elétrico conheceria transformação em 1979, quando Moraes Moreira adicionou o batuque dos afoxés à composição.
Novo sucesso foi dado aos trios elétricos, que passaram a ser adotados em várias partes do Brasil. As escolas de samba e o carnaval carioca passaram a se tornar uma importante atividade comercial a partir da década de 1960. Empresários do jogo do bicho e de outras atividades empresariais legais começaram a investir na tradição cultural. A Prefeitura do Rio de Janeiro passou a colocar arquibancadas na Avenida Rio Branco e a cobrar ingresso para ver o desfile. Em 1984, foi criada no Rio de Janeiro a Passarela do Samba, ou Sambódromo, com um desenho arquitetônico realizado por Oscar Niemeyer. A edificação passou a ser um dos principais símbolos do carnaval brasileiro.